Olá, boa noite, como é que vocês estão? Eu estou aqui preparado para mais uma live do canal Arte Tudo e hoje, que é um dia especial, né? Dia dos Namorados. Hoje a gente tem uma live especial também, que não vai ser romântica. A gente vai entrevistar dois jovens cineastas, dois jovens diretores. Um deles já está aqui, aliás, os dois já estão aqui, já assinaram para mim. Vou fazer uma breve apresentação dos dois e chamá-los aqui para o nosso bate-papo, tá? Já vou chamá-los aqui. Então, dois convidados, dois cineastas. O primeiro tem 26 anos, nasceu no Rio de Janeiro, vive há algum tempo aqui em Juiz de Fora, onde eu estou, Minas Gerais, e começou a se interessar pelo cinema quando ingressou no curso de Artes e Design da Universidade Federal de Juiz de Fora. Fez curso de cinema e audiovisual na mesma universidade em 2018. O segundo também é um jovem, nascido aqui em Juiz de Fora, mas vive atualmente em Belo Horizonte. Desde criança gostava de cinema. Começou a trabalhar com audiovisual, escrevendo um roteiro para um jogo educativo aos 17 anos. Fez o mesmo curso de cinema da UFJF, onde veio a conhecer o nosso primeiro convidado. E isso nos levou ao grande motivo desse duplo convite, porque os dois trabalharam juntos na realização do filme O Monstro do Rio Paraibuna. Por isso o canal Arte Tudo traz a arte de Leonardo Amorim e Felipe Fontinelli. Agora sim, vou chamá-los aqui. Vamos lá. Já estão aqui. Vamos ver. Oi, quem é que entrou? Eu não sei se a câmera tá pegando aí. Pera aí, rapidinho. Não, tá uma parede. Aí. Agora foi. E tá dando eco no meu som. Tô ouvindo minha voz duas vezes. Ah, desculpa. Eu vou pegar um fone ali que deve resolver esse problema. Só um segundo. Tá bom. Boa noite, Cadu. Vou chamar o nosso outro convidado também. Chamei. Já chamei aí você, Léo. Você vai aparecer já. Olá. Oi. Olá, boa noite. Como é que tá o áudio aí? Estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Eu estou te ouvindo bem. Sim, agora o eco parou também. Estava dando um eco da minha voz, agora parou. Tá normal. Cadu Flu do grupo do nosso canal Arte Tudo tá aí, Lucas Alves entrou, Patrícia Monteiro. Deixa eu ver se eu vou falando das pessoas que eu já vi aqui. Joyce Kim. E deixa eu ver mais, acho que é isso, né? Fadélia tá aí. Fadeila. Fadeila. Gus Shades também tá aí. Bom, já apresentei os dois aqui no início, né? Fiz a apresentação dos dois aqui. A gente vai conversar um pouco sobre vocês, o audiovisual e sobre o projeto do filme, O Monstro do Rio Paraibuna. Então, Boa noite, Leonardo. Boa noite, Felipe. Boa noite. Boa noite, canal Arte Tudo. Tá um prazer aqui. Eu adorei o convite, foi ótimo. Muito obrigado. Também estou lisonjeado com o convite. Eu gostei de reunir os dois, né? Os dois jovens diretores, realizadores aqui para conversar com a gente. E eu queria começar perguntando, e aí, né, os dois podem responder isso, cada um no momento. O tipo de cinema que inspira e influencia vocês, né? Não sei se é a mesma coisa, se os dois têm o mesmo gosto, né, para o cinema, mas vocês podem falar aí o que inspira vocês, o que influencia vocês no cinema. Quem começa? Felipe? Eu diria que nós dois temos assim
um gosto bem parecido. Nós somos cineastas underground, nós temos mesmo o nosso conceito de cineasta, que a gente já debateu, já discutiu várias vezes. As nossas influências são baseadas bastante dentro disso, do cinema underground, de onde grande parte dos nossos heróis vêm. O cinema B mesmo, o paracinema, Grindhouse, o cinema feito com baixo orçamento, e toda essa estética, todo esse universo aí é bem o nosso combustível, né? Foi o que a gente usou para fazer o Monstro Rio Paraibuna, mas é realmente o que a gente assiste. Não só isso, obviamente, mas artisticamente a gente tem essa veia bastante do cinema B. Então, sim, além de todas essas referências, né, que o Felipe colocou, a gente também é muito inspirado, nós somos muito inspirados no cinema gótico de horror. A gente tem com certeza, uma matriz de filmes de horror clássicos que vem lá de trás, da Universal, do Frankenstein, do Drácula. A gente também traz muita da questão da ficção científica, do filme especulativo, né? Que começou lá atrás também, com George Méliès, né? Com A Viagem à Lua. Então, eu poderia dizer aqui que, como o Monstro do Paraibuna é a nossa primeira experiência com esse gênero tão rico que é a ficção científica, né, antropologicamente falando, essa ficção científica, então, ela é a nossa viagem à Lua. O Monstro do Rio Paraibuna é a nossa viagem à Lua. Definitivamente. O filme Viagem à Lua é do inicinho do século XX, em 1902, se eu não me engano, bem lá do inicinho. Sim, esses primeiros anos. Tem alguma coisa do expressionismo alemão ou não? Aqueles filmes mais tipo Nosferatu? Com certeza tem. Tem, né? Sim, assim, desde a infância, né? Também eu curto essa questão do cinema, mas naquela época o que a gente, pelo menos na minha infância, o que a gente tinha disponível eram fitas de VHS, né? Fitas de VHS que você ia na locadora, pegava elas durante um final de semana ou durante uma semana. Essa era a forma que a gente tinha de ter acesso aos filmes, como Edward de Mão de Tesoura, né? Mas na adolescência mesmo que esses filmes, que o gosto começou a se tornar um pouco mais diversificado, porque aí entra o DVD, que com DVD era mais fácil você ter cópias, né, de filmes. Então isso aumentou bastante o acesso, né, a esse tipo de arte. Você citou o Eduardo Mãos de Tesoura e eu me lembrei que o Tim Burton é o grande referência mainstream, né, do cinema gótico atual, né? Assim, quando você pensa em alguma coisa, é o que mais conhecido. Assim, hoje, entre os mais famosos, né, em Hollywood, o gabinete do Dr. Caligari, Nosferatu, esses filmes, né, do expressionismo alemão, que deram origem ao gênero do terror no cinema. E o Tim Burton ele se alimenta diretamente disso, né? Dessas referências lá do expressionismo, do uso de sombras, do uso de uma fotografia mais obscurecida. O gosto de vocês pelo cinematográfico, né? Ele mudou de quando vocês eram adolescentes depois que passaram pela faculdade de cinema, vocês passaram a gostar ou admirar outros gêneros que vocês não admiravam quando adolescentes? Como é que ficou isso? Ou não? Manteve a mesma coisa? Como é que ficou? Para mim mudou e não mudou. Mudou no sentido de que eu tive uma outra apreciação por todo esse universo, eu sempre gostei mesmo
do cinema alternativo, né? Do cinema de... não só do expressionismo alemão, como tudo que gerou isso, junto com o Tim Burton, junto com todo esse universo, mas eu me encontrei realmente apreciando coisas que eu não gostava antes, como, por exemplo, musicais, e no final das contas, ainda que isso não tenha transparecido necessariamente para o filme, acaba que acrescenta para a gente como artista, né? Mesmo que a gente não use exatamente toda a munição que a gente tem, acaba sendo parte da nossa expressão artística, né? Verdade. Deixa eu falar mais umas pessoas que entraram aqui, que depois eu esqueço delas, ó. Neurose Então, HQ, inclusive... Pode no falar. meu caso, foi algo... a essência, né, a essência estética do que eu gostava se manteve, que é essa questão do horror, do gótico e tudo mais. Porém, eu já, a partir do curso de cinema, eu comecei a ter um contato maior com outros estilos, com outras nacionalidades de filmes, que não são apenas as nacionalidades ocidentais. Comecei a ter acesso também a livros de cinema, né, para poder refletir mais sobre os filmes, analisar os filmes, né. Antes do curso eu tinha mais um gosto como alguém que está ali, que vai assistir para se entreter. Na minha adolescência o cinema era isso, eu assistia filmes para me entreter. Hoje em dia eu assisto filmes para analisá-los, né? Às vezes eu nem entro tanto na onda do filme, assim, do medo, né? A intenção do filme, porque a gente já sabe a estrutura que aquilo é feito, que você tem uma introdução, aí depois tem um conflito, um clímax lá no finalzinho, e geralmente no final as coisas acabam dando certo. Então, assim, essa estrutura clássica, né, a gente já tem assim, bastante solidificado com o curso de cinema, mas a visão deixa de ser de alguém que está procurando apenas o entretenimento para ser alguém que está ali para analisar o filme, a linguagem dele, as técnicas, as expressões. Bom, eu vou falar aqui das pessoas que estão entrando. Se vocês quiserem comentar alguém que entrou aqui, que vocês conhecem, vocês podem falar também. Neurose HQ, né, entrou agora recentemente no nosso grupo lá do Monstro do Paraibuna, fazendo uma divulgação aí pra gente também. Estação Gourmet, achei isso mesmo, Estação Gourmet, tá aqui. Cyber Thiago Arte, assinou pra cá. Luiz Eduardo Oliveira. Luciana Vingcoé, acho que é isso. Jack Bauer, Jack Braga. Um beijo, Jack. Vou ter que fazer grupo do Monstro do Paraibuna também no Instagram, né? Que aí... é verdade. Nós chegamos a fazer. As pessoas entram. Bom, agora eu queria que vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês no audiovisual, né? O que vocês já fizeram, é a primeira realização de vocês enquanto diretores, né, de um longa, mas as outras funções que vocês já desempenharam, o que vocês já fizeram aí, podem contar pra gente. Você quer começar, Léo? Então, pode ser. Desde 2013, assim, eu vou falar de experiências profissionais, né, e acadêmicas, porque experiência com cinema eu tenho desde a época que o meu pai me levava no cinema, então, quando eu era criança. Então, assim, falando de experiências acadêmicas, né, e profissionais dentro do audiovisual, para mim começou como fotógrafo, né, saindo do ensino médio, investindo numa câmera digital, em 2013, né, era Rebel T3i, e
da Canon, eu comecei a investir nessa coisa de fotografia, de lentes, e comecei a conquistar meus primeiros clientes aí, né? Mas foi ao longo do curso mesmo de cinema que eu comecei a desempenhar outras atividades para além da fotografia, porque você sabe que no cinema você não tem apenas a fotografia, você tem a direção, você tem a produção, você tem o sonoplasta, você tem o editor, né? Você tem um roteirista. Então são uma série de funções que existem na indústria cinematográfica que no curso eu pude experimentar, né, um pouco de cada uma dessas funções. E eu acho que a proposta do curso, né, era possibilitar com que a gente tivesse uma experimentação de cada função dentro do cinema, né, para ser algo, para a gente sair de lá como profissionais bem diversificados, né? Então, no caso do Monstro do Paraibuna, como era um filme de baixo orçamento, muitas funções acabam se misturando. Então, ao mesmo tempo que você está ali como produtor, você vai fazer. Eu vou fazer o som. Direção de vou arte, fazer direção de fotografia, arte. tudo. Então, assim, o Monstro do Paraibuna, assim, a questão, né, da direção, da produção, da direção de arte, a gente acaba designando algumas pessoas em algumas funções, mas de acordo com contextos, né? Mas, assim, se for ver mesmo, quem que fez direção de fotografia? Eu participei da direção de fotografia, o Felipe Fontinelli participou da direção de fotografia, o Fernando Itaboraí participou da direção de fotografia. Então foi uma produção bastante misturada, as funções na equipe. Mas essa mistura ocorreu de forma bem natural porque a equipe estava entrosada. A equipe estava entrosada, então a gente montava a produção e começávamos a adquirir funções de acordo com a demanda da cena. A cena, às vezes, demandava uma capivara extra, né? Aí quem vai fazer? O diretor de som? Não, o produtor. Às vezes a gente tem a questão do barco, né? Ali que nós tivemos. Ali faltou um monte de mão de obra. O Felipe, que era para estar dirigindo ali, estava virando o barco debaixo d'água. Então, a cena, para quem não sabe, é a cena que eu participo no início do filme. É a primeira cena que já está disponível no YouTube para quem quiser assistir. Exato. Então, assim, se eu for falar de uma função que me dá mais satisfação no cinema, para mim além desse processo criativo todo, né? Eu nesse filme do Monstro do Paraibuna, eu não sou produtor, não sou diretor, não sou roteirista, eu sou criador. Eu estive na criação, assim, desde lá do roteiro até a edição, eu estive participando com o Felipe Fontinelli em tudo. Isso é verdade. Então foi assim, eu vou falar que é a edição. É a edição que me dá mais satisfação, porque a gente vê a magia do cinema acontecer na tela. Isso é o que dá satisfação. É o que faz valer a pena você ter queimado um montão de lâmpada de Fresnel dos outros, né? Ligando em corrente de 220. É o momento, assim, quando está finalizando, é que você vê o resultado, é o momento que vem a satisfação, assim, poxa,
a cena funcionou, deu certo, show de bola. Muito bem. E Felipe? A minha experiência com o cinema, ela começou ainda fora do cinema, né? Como você falou, de quando eu escrevi o roteiro numa empresa de jogos indie, quando eu ainda estava no ensino médio, morando na casa dos meus pais. Depois disso, quando eu fui para Juiz de Fora, né, fazer o curso, eu acabei trabalhando mais com fotografia. Acho que muita gente, quando começa a entrar no meio do cinema, acaba passando pela parte de fotografia, que é onde você já consegue ter algum tipo de retorno financeiro, né? Eu trabalhei para muitos rappers. Em Juiz de Fora, eu trabalhei para alguns rappers. Quando eu fui para o Rio depois trabalhar para algumas empresas de audiovisual, continuei trabalhando para rappers na Roda Filmes e outras empresas assim. Eu acho que eu já passei por toda a parte baixa assim, da produção. Desde segurar microfone até ficar acompanhando o trilho de câmera, até Virar o fazer bar. treino, tudo isso eu passei por toda parte mesmo de produção, como contra-regra, como assistente de fotografia, como tudo. Mas realmente o que eu gostei de fazer mesmo, que eu gosto de fazer na parte do cinema é direção e roteiro, principalmente. O roteiro eu me Aham. diverti bastante fazendo esse roteiro do Monstro do Rio Paraibuna. Eu e o Léo, assim, a gente ficava sentado, a gente passava horas e horas a fio fazendo lá o brainstorm de como ia ser o desenvolvimento do filme, de como que ia acontecer e tal. E eu fico chocado de que a gente conseguiu realizar a maior parte mesmo do que a gente tinha idealizado do nosso roteiro. Na verdade, é até difícil falar mesmo a parte mesmo que eu realmente gosto do cinema, porque são várias coisas assim que você precisa para um filme se tornar um filme. Sim. Compor música, eu adoro compor música para cinema. Hoje eu estou compondo música para o jogo para um jogo que eu estou realizando. Eu gosto muito de acompanhar os atores, fazer todo o trabalho com eles, com o elenco mesmo. Isso tudo. O Léo, isso que eu acho engraçado. O Léo, ele gosta de fazer parte de fazer a pós, né? De transformar aquele material na arte mesmo, no filme. Eu gosto de estar no set. Eu gosto de estar no set, falando ali com as pessoas. Eu gosto de estar orientando, falando, trabalhando entonação de voz, trabalhando movimento. É isso que eu realmente gosto de fazer dentro do cinema. Sim, sim. E aí tem que lembrar, vocês falaram bastante um pouco disso também, quando vocês falam que segurou o microfone, que virou, né, o barco e tal, porque as funções dentro do cinema, e a gente tem aquelas macro funções, né, diretor de fotografia, diretor de arte, figurinista, né, que pegam, que tem uma equipe também, teria uma equipe também para trabalhar com eles, teria, entre aspas, assim, né? Mas tem as pessoas que vão trabalhar, digamos que tecnicamente, não artisticamente falando, né? Eles vão trabalhar, o continuista, que fica lá com a claquete. Sim, sim. Senão vocês se perdem qual é o número da cena, tem que juntar tudo para poder fazer o filme, não é isso? Tem que fazer a ordem das coisas corretamente, e tem segurar o boom, enfim, tem várias funções que precisam de um monte de gente para fazer, que às vezes vocês mesmos fazem, mas que também é separadinho na indústria do cinema, vamos dizer assim, né? Sim, quando você tem um orçamento maior, a gente consegue. Pera aí, tá travando aqui. Voltaram? Oi, tô aqui. Eu tô Tá, aqui. tranquilo. Tá travando aqui. Ah, beleza. Pô. Quando você tem um orçamento maior, você consegue trabalhar as coisas de uma forma mais
industrial, né? Cada pessoa no seu quadrado e tudo mais. Agora, quando você tem uma equipe reduzida, uma equipe pequena e com poucos recursos, as funções acabam se misturando para dar conta de atender a demanda. Às vezes, você está fazendo diversas funções, você é o continuista, ao mesmo tempo que você é o diretor de fotografia e diretor de som, né? Por exemplo, quando você está trabalhando com equipes reduzidas, né, menores, isso acaba acontecendo muito. Sim, sim. A Principalmente nossa, no nosso cinema nacional, né, brasileiro, que é praticamente, né, as pessoas fazem da sua própria vontade, tem que captar recursos e etc, né? Então, mais difícil. a nossa equipe já era reduzida e a maior parte da nossa equipe que já era reduzida ainda era formada de voluntários. Então, a gente estava realmente fazendo com o que a gente podia, com o que as pessoas podiam, com os recursos que a gente tinha em mão realmente para fazer. Então, muitas vezes eu e o Léo passamos tarde fabricando arma, fabricando cenário, coisa do tipo para... a gente fez direção de arte, a gente fez captação de som, a gente fez absolutamente tudo dentro da... Claro que não só a gente, né? A gente fez com a nossa equipe, mas teve intercalou bastante as funções. Mas foi tudo ok, porque dentro da nossa produção, a gente estava focado no objetivo comum de fazer o filme ficar bom. Então não tinha geralmente o problema que a gente tem na maioria das produtoras, que é o ego de um encontrando com o ego de outro. Isso não aconteceu na nossa produção. Que estava todo mundo realmente focado em conduzir o filme para o melhor resultado possível, e eu acredito que a gente conseguiu, no final das contas, chegar lá. Pois é, e agora nós vamos nesse assunto. O que é que vocês vão poder nos dizer sobre o Monstro do Rio Paraibuna? Vamos lá, falem do filme. Léo, quer fazer as honras? Então, o Monstro do Paraibuna acabou sendo meu trabalho de conclusão de curso, né? Foi um trabalho teórico e prático. Na parte teórica, eu fui relatando cada processo, desde a concepção da ideia com o Felipe, passando por toda a pré-produção, que seria a formação da equipe, né? Então, assim, é um projeto. O Monstro do Paraibuna é o filho que eu fiz com o Felipe, entendeu? Exato. O Monstro Paraibuna é o nosso filho. E a gente cuidou desse filho com muito carinho, escolhendo pessoas certas para formar a equipe, né? E aí a equipe acabou sendo formada pela Marina na coordenação de produção, pelo Paulo na produção de elenco, pelo Renan na direção de som, pelo Fernando Itaboraí na direção de fotografia. Atores excepcionais, me surpreenderam, sabe? Sim, pela criatividade Mas a questão dos atores dentro do filme é em grande parte mérito do Paulo, porque o Paulo, ele que trouxe os atores top de Juiz de Fora para o nosso filme. Sendo ele mesmo um excelente ator, inclusive. Isso, ele fez duas funções. Ele foi produtor de elenco e foi ator, né? O ator principal aí da história. Exato. Ele colocou muito ator bom pra gente. Então, o Eustáquio, né? Ele já estava presente desde do primeiro ensaio. Então a gente fez testes de elenco, depois ensaiamos, depois fomos até os locais das gravações para fazer visitas técnicas, né? E dessas visitas técnicas a gente foi até
o dia de gravações. As gravações duraram assim, aconteciam ou mensalmente ou quinzenalmente, né? Geralmente era de 15 em 15 dias ou uma vez por mês que a gente gravava ao longo de todo o ano de 2019. O Cadu está comentando aí que quer ver, né, o Monstro do Rio Paraibuna logo, que o Paulo é um excelente ator. Alguém concordou com ele? A Karine Cecília falou verdade. Então tá todo mundo elogiando o Paulo aí. O Paulo não decepciona mesmo. O rapaz é bom, não é exagero não. Muito bom. E além disso, assim, além de mim, que já falei aqui, do Paulo, tem Mário Galvani, tem Márcia Mello, tem Eustáquio Júnior. Sim, sim. Né, algumas pessoas que eu me lembro assim de cabeça que estão no elenco. Não, o Eustáquio é uma exceção. O Eustáquio, ele, na verdade, chegou no Monstro do Paraibuna antes do Paulo. Quando ainda o Monstro, ele era uma idealização de cineclube que a gente tinha na época, ele já fazia parte desse cineclube na primeira... na primeira... quando a gente estava procurando o casting do cinema, ele foi uma das primeiras pessoas para se disponibilizar ali. Ele é realmente um cara que tá com a gente ali desde o comecinho. Tem a atriz que faz a jornalista, não me lembro o nome dela agora, quem é? Rafaela Bertelli. Também ajudou a gente bastante. Ela tem uma prática de teatro, né? Todos eles, na verdade, têm, mas ela tem uma prática de trabalhar atores assim antes das gravações, de fazer uns exercícios com eles, que é uma coisa que a gente, que até mesmo eu como diretor, o Léo também, a gente não tem essa base de teatro. Ela tinha, então ela acabou que ela fez um trabalho muito bacana também com os nossos atores, para todo mundo entrar ali no personagem antes da produção. Ela também foi bastante importante nesse processo. Ela é do curso ela fez o curso de produção cênica no Machado Sobrinho. Ah, sim, sim. Ótimo. E é uma equipe muito reduzida, entre aspas, né, vamos dizer assim, mas que se ajudou bastante ali na produção, pelo pouco que eu pude ver, né? A cena que eu participei, que foi a primeira, era só eu e o Eustáquio em cena, mas além de vocês dois, tinha uma menina, que não me lembro o nome, que estava lá, e o Renan. Eram só 4 pessoas por fora para poder fazer aquela cena do barco. Foi a primeira, né? Eu acho que era a produtora de vocês que estava lá ajudando. Coordenadora de produção. É ela que resolve os pepinos. Todos os pepinos que eu não dou conta, ela resolve de uma maneira incrível, a Marina, assim, Marina, isso. Marina, eu vou te contar, é uma pessoa que, se você tem um problema com uma pessoa qualquer, ela conversa com a pessoa e resolve, sabe? É aquele tipo de pessoa que é indispensável numa equipe de cinema. A Marina, assim, ela ajudou o filme a acontecer de forma a fazer contatos com... quem fazia os contatos externos, praticamente, era a Marina, né? Quem conseguiu autorização de tudo, foi tudo Marina. Ela mandou bem demais. Deixa eu entender o processo. Então, vocês tiveram a ideia lá no curso de cinema, fizeram o roteiro. A ideia veio no Cineclube. Cineclube. Exato. O conceito mesmo de capivara gigante era de uma ex da época do Léo, que ela pegou e falou, ia ser massa um filme de capivara zumbi e tal. Aí a gente ficou pensando nisso, um capivara zumbi, realmente um conceito tão brasileiro, tão presente na nossa vida aqui em Juiz de Fora, e a partir desse conceito, assim, a gente elaborou, fizemos o roteiro,
até virar um monstro que a gente tem hoje. Aí vocês chegaram a fazer aquele storyboard ou não? Não Fizemos o Sim, storyboard. fizemos. fizeram? Depois... Depois... eu vou explicar assim bem como que foi Você quer que eu explique a concepção? Sim, mas tem que ser rápido, porque senão o nosso tempo engole pelo Instagram. Tá. Muito bem. Tá, vamos lá. Assistindo os filmes lá do Cineclube, né? Primeiro Cineclube Movimento, depois Cineclube Monstro no Espaço Excalibur. A gente assistindo uma série de filmes, chegamos na ideia do monstro do Paraibuna, como uma capivara monstruosa, assim, a partir das conversas que eu tive com o Felipe e com a Beatriz Atrum Regina. Né? Uhum. Nós três tivemos essa ideia em coletivo. Né? Foi uma ideia coletiva que surgiu a partir dos nossos debates, né, de conversas. E aí, depois que a gente já tinha ideia e desenvolvemos juntos também a sinopse. A sinopse foi um desenvolvimento coletivo em trio. Né? Uhum. Aí depois, na hora de escrever a ação, fazer o argumento do roteiro, o Felipe, ele pegou aquela sinopse e fez todos os diálogos, determinou as ações, né? Então, assim, o argumentista do Monstro do Paraibuna é o Felipe. O Felipe construiu todo o argumento do roteiro do Monstro do Paraibuna, né? Daí eu peguei esse argumento e fiz o tratamento dele. Coloquei a questão da técnica da ficção científica, fui atrás de informações para ver se batia no roteiro, formatei o roteiro. Então, assim, a ideia e a sinopse, né, foi criação minha, do Felipe, com a Beatriz Atrum Regina. Já o argumento, né, os diálogos e descrição de ação, Felipe Fontinelli, né, e o tratamento foi principalmente eu. Eu fiz a maior parte do tratamento da ficção científica, né? E aí mas estávamos todos juntos, né, fazendo o roteiro nesse momento. Só que aí cada um ficou mais com essa parte, né? O Felipe mais com a parte do argumento e eu mais pela parte do tratamento. De forma geral, né? O Cineclube foi bem essencial pra gente fazer esse filme, né, cara? Aquele espaço que a gente tinha no Excalibur, junto com o hábito mesmo que a gente tinha de fazer a nossa exibição e discutir sobre os filmes. Realmente o filme, na verdade, nasceu dali, né? Da nossa discussão sobre os filmes. Entendi. Muito bem. Um alô para o André Almeida, Conceição Amaral, e o terceiro da nossa trinca aqui do canal Arte Tudo, que é o jornalista Marcelo Del Negre, que entrou aí agora para acompanhar a nossa live. Bom, a história do filme foi gravada em 2019, certo? Quando eu fiz a cena com vocês. E a história fala, né, de um vírus que causa uma epidemia destrutiva. Na verdade, é uma bactéria. É bactéria, né? Bactéria que infecta a capivara, não é isso? Isso. Houve uma confusão aí de vírus e bactéria, mas assim, para resolver isso de uma vez por todas, é bactéria, porque a febre maculosa que atinge as capivaras é produzida pela bactéria Rickettsia parkeri. Exato. Entendi. Bom, eu queria falar da estranha coincidência, de a gente estar também vivendo uma epidemia agora, não causada por um vírus, não pela bactéria, mas de qualquer forma,
destrutiva, que vai contaminando a cidade, as pessoas, e, enfim, causa uma destruição danada. Isso ficou estranhamente atual, não é? Como é que é isso? Sim, é até engraçado, porque quando a gente estava fazendo todo aquele arco, né, o arco negacionista, né, o arco das pessoas que não queriam aceitar o que estava acontecendo e tudo mais, sempre existiu esse questionamento de não, mas isso não aconteceria, e hoje a gente tem a prova cabal de que isso de fato acontece. Nós temos todo a nossa parcela da sociedade que junto da mídia, junto com da parcela dos militares, hoje a gente vê essa confirmação do que já tinha sido escrito lá atrás, que eu acho muito engraçado. Como se tornou estranhamente atual. Essa especulação criativa, né, sobre o futuro da humanidade, isso aí é da natureza humana. O ser humano quer saber o que vai acontecer no futuro, né? E o gênero cinematográfico que trata dessa fabulação sobre o que vai acontecer, quem que é? Uhum. É a ficção científica. Ficção científica, sim, ela mora nisso, né? No nosso caso, a mutação é causada por uma poluição. É pela poluição, sim, do rio que causa, por causa da bentonita, né? A bentonita vai provocar essa mutação nas bactérias do carrapato, e que isso vai passar para a capivara, e ela vai ficar com uma febre maculosa exagerada. Então, essa questão do futuro da humanidade, né, a ficção científica já tratou de várias formas, né? Desde arquitetura futurista, desde entidades extraterrestres, invasões, sobreaquecimento, a superpopulação, todo tipo de catástrofe que pode acontecer, a ficção científica arrasa nisso. Verdade. O Stark tá aí, tá online, tá o ator, deu um ok aí, falou que só tem feras, tá aí nos assistindo. Bom, além dessa questão, né, da epidemia, vocês tocam em assuntos, o Léo já falou aqui um pouco, né, que preocupam pessoas mundo afora, como a poluição ambiental, que no caso causa a mutação genética das capivaras. Então, a ecologia foi uma preocupação de vocês ao escrever o filme, a questão do meio ambiente, ou não? É só um pretexto? Com certeza foi. Inclusive, o Monstro do Rio Paraibuna foi sucessor de um projeto do Léo, que era o do Vozes do Paraibuna, que se tratava justamente de como do Rio Paraibuna mesmo, e como ele morria ao chegar em Juiz de Fora. E isso não foi só uma observação rasa, isso aí foi feito todo um levantamento de dados sobre exatamente como isso acontece, a partir de que ponto o rio é limpo, a partir de quando ele volta a ficar limpo depois de tanta porcaria, qual que é o nível de oxigênio da água. A gente, nesse caso, tem que dar mérito realmente ao Léo, o Léo que realmente abraçou essa causa aí de fazer todo esse levantamento, conversar com o vereador, conversar com... E esse levantamento, ele ocorreu porque a gente precisou fazer o tratamento do roteiro. Porque a gente tinha um roteiro, um argumento, né, mas a gente não tinha muita certeza do que estava sendo colocado ali, porque a gente não tinha muita embasamento científico, né, para falar sobre esse tipo de mutação, sobre a hidrografia do Rio Paraibuna, né? Então,
Por causa disso, eu tive que entrevistar, né, vários professores, professor de biologia, professor de geografia, representantes do Partido Verde, assim, buscando o tratamento do roteiro do monstro que é a ficção. Eu fiz um documentário, nisso saiu um documentário para... Tem uma pergunta aqui? Tem, eu vou fazer daqui a pouquinho. Pode acabar de responder que eu vou te fazer a pergunta do Del Negro, nosso jornalista aqui. Ele só faz pergunta difícil, se preocupa não. Daqui a pouco vocês vão saber. Tá bem, tá bem. Gente, o documentário ele vai se alimentar dessa preocupação, sim, com com o planeta que a gente vive, né? Com buscar a sustentabilidade. Quando que isso ocorre na humanidade? Né? A partir da Conferência de Estocolmo, né? Graças àquele acidente nuclear que teve em Chernobyl, né? Que a humanidade começou a ficar mais preocupada com esse tipo de catástrofe, com catástrofes ambientais. E aí a gente buscou, né, fazer um documentário ecológico, digamos assim, sobre o Rio Paraibuna, que é o Vozes do Paraibuna. Esse documentário ele existe, né, ele está montado, só que ele não foi divulgado porque ele foi feito mais para ser um tratamento do roteiro, né, do Monstro do Paraibuna. Mas ele chega a ser tão grande que ele é um projeto por si só, né? De tão grande que foi a pesquisa. Porque aí a gente foi atrás de um professor lá da UFJF que falava de engenharia sanitária, aí um outro professor que falava de biologia, de como que estava a questão da vida, né, no Rio Paraibuna. E aí lá no Rio Paraibuna e a geografia, né? Onde ele nasce. E também, além do Rio Paraibuna, tem os córregos, né? Que ligam a cidade. Os córregos têm uma gravidade muito maior do que a do Rio, né? O Rio está poluído, mas o córrego está muito mais. O córrego está morto. Tá morto mesmo. Sempre que mora em bairro e vai tudo embora, né? Todo aquele esgoto vai embora nos córregos daqui. Tem alguns trabalhos que são feitos pela prefeitura que tem que entrar dentro dos túneis, né? Os túneis subterrâneos, porque uma parte muito grande de Juiz de Fora foi construída em cima da hidrografia mesmo de Juiz de Fora. E em alguns lugares o pessoal tem que entrar com um tanque de oxigênio, porque realmente você morre se você entrar dentro do túnel. Imagino. Então a situação realmente é grave. Tanto que a gente já jogou de poluição nesse rio aí e continua jogando, né? Sim. Bom, vou fazer a pergunta do Del Negre. Esse é o jornalista Marcelo Del Negre, nosso parceiro. Faz perguntas para fazer os convidados pensarem. Já perguntou para um convidado o que ele acha de Deus, coisas assim. Então vocês vão pensar um pouco do Del Negre aqui. Então lá, qual filme de ficção científica vocês apontam como uma previsão mais próxima de uma realidade do que está acontecendo agora, né, com o coronavírus, essa coisa toda? Para onde caminha a humanidade? Vocês têm algum filme que pode alertar para onde caminha a humanidade? Eu sinceramente acho que o Monstro do Rio Paraibuna, ele coloca um questionamento que não é comum de você encontrar no gênero da ficção científica e que dialoga com a nossa realidade de hoje, que é justamente a realidade do negacionismo científico. Isso é um tema que a gente abordou lá atrás, mas que nunca foi tão atual. E o que eu acho interessante, eu não sei se eu posso falar do final do filme. Eu não vou falar o que acontece no final do filme. Spoiler.
Mas o final, ele deixa claro que o filme tem várias submensagens, mas essa mensagem eu acho que dialoga bastante com a nossa mensagem para o futuro da humanidade, que é o problema que você escolhe ignorar hoje vai morder sua bunda depois, no futuro. Vários filmes de ficção científica abordaram isso, mas nunca de acordo com usando como o parâmetro da lógica negacionista, né? Muito pelo contrário, na maioria das vezes o problema é sempre levado a sério, o problema é sempre levado com grande consideração, mas dentro do Rio Paraibuna a gente traz essa lógica negacionista que a gente vê hoje, né? Expandindo. E a lógica negacionista... essa é uma lógica negacionista que acaba nos matando, né? É como a criatura do Frankenstein, né? Eu vou falar o Frankenstein porque é um clássico, né? Tipo, é o criador da obra produzindo aquele que vai o destruir, né? Que é o caso do negacionismo, né? Os negacionistas, eles criam monstros. Eles criam monstros em forma de seres humanos que vão nos destruir, né? Porque o impacto do negacionismo, né, ele é tão forte, mas tão forte, que a gente pode comparar isso como um monstro. Um outro filme, né? Colocando aqui, é o 1984, do George Orwell, que aí também trata dessa questão do Big Brother, né? Do quanto que a gente está sendo vigiado pelo celular aqui, né? Pela live, né? O celular, os dispositivos móveis que estão o tempo todo nos ouvindo e nos vendo, né? Eu acho que a gente tem caminhado para um futuro assim distópico, mais ou menos nessa linha do George Orwell, e com certeza misturado com essa questão do monstro do Paraibuna, e um outro filme também que é importantíssimo de ficção científica, que é o Metrópolis. O Metrópolis, sim. O Metrópolis tem aquele relacionamento, né, do humano com a robô, né? Como é que a gente interage com a máquina, né, dentro da nossa sociedade. Sim. Bom, vamos lá. Você quer falar mais alguma coisa? Completar? Eu só ia fazer um último adendo aqui também do Admirável Mundo Novo, né? De como a gente acaba sendo escravizado pelas coisas que dão conforto pra gente e como que muitas vezes a gente acaba negligenciando a nossa realidade em prol de uma realidade fabricada, né? E toda essa questão, mas é só esse adendo mesmo, pode... Marcelo e Cadu estão assim, se divertindo aqui no nosso bate-papo. Estão falando. O Cadu está querendo que ser convidado para a pré-estreia do Monstro do Paraibuna. Falou que vai fazer a cobertura. O Canal Estúdio vai fazer a cobertura presencial da pré-estreia. Se Deus quiser, se puder ser presencial, né? Deus permita que seja. E o Marcelo está falando aqui, eu não sei se eu posso falar, né, que o Bolsonaro que é o Frankenstein. Ai, meu Deus do céu. Você me falou uma posição difícil, Marcelo Del Negro, vai ficar gravado aqui. Tá bom, gravou. Engraçado. E outra coisa, vocês falaram de filmes de ficção científica que mostram essa realidade distópica, mas que são filmes baseados em obras da literatura, que é outra forma artística, e previram isso. Por exemplo, você está falando de Aldous Huxley, né, Admirável Mundo Novo, e o George Orwell. Né, são dois grandes... Blade Runner, aí já é o filme, né, que teve até a continuação agora recentemente. Mas a ligação que a literatura tem com o cinema também. Fontes, né, que o cinema pega para poder falar disso. Mas
Ah, tá. O Daniel citou Mad Max aqui também. Temos a série Mad Max. Bom, vamos falar um pouco sobre os personagens do filme. Já falou bastante dos atores. Sim, sim. Vamos discorrer sobre esses personagens. Quem são eles? Os personagens, pelo menos os principais, né? Que é o professor, a jornalista e o pescador. Fala um pouco desses personagens aí dentro do enredo. Bom, o Guimarães, a gente tá colocando... O cara é praticamente o arquétipo do professor cientista, o cara que ele entende qual que é a real natureza da gravidade da situação que está acontecendo. E junto com ele tem aí a jornalista, que é uma jornalista que ela trabalha à parte da mídia, ela trabalha separado da mídia, enquanto a mídia está focando em outras coisas, não está querendo reconhecer esse problema. Porque isso que é engraçado. Quando se fala de manipulação da mídia, né, a gente se fala muito da questão de censura e tal, mas sendo que a grande parte da manipulação midiática é feita naquilo que você escolhe não mostrar. Essa que é a questão justamente que a nossa jornalista quer subverter, né? E dentro disso a gente tem o personagem trágico do cara que é o pescador, e ele se vê... Ele é como se fosse o cidadão que ele é inserido na situação de vulnerabilidade mesmo. Ele é o cara que ele é o cara que faz parte da população que realmente sofre com as consequências que são feitas dentro do negócio. Com a pandemia, né? Sofre com a pandemia. Exato. Esses são os 3 arquétipos principais que a gente trabalha ali. E junto dele temos os nossos antagonistas, né? Que é tanto a policial, que se recusa terminantemente a reconhecer a situação, junto com o dono da JF News, que, sendo ele o dono da mídia, ele se recusa também a reconhecer. O que é engraçado, porque eles acabam sendo mais o antagonista que a própria capivara, né? A capivara é quase como se fosse uma catástrofe à parte, eles são como se fossem uma segunda catástrofe, né? Uhum. E é interessante. Isso aí. Interessante que esses personagens do negacionismo que vocês estão falando, que às vezes a pessoa é negacionista porque está acreditando em outra, ou simplesmente em outra pessoa que reproduz aquele conhecimento, mas esses aí, eles são os negacionistas por interesse, né? Eles se beneficiam com isso. Interesse Exato. Econômico, interesse político, né, de Exato. poder. Então eles têm interesse que as coisas se mantenham como estão, e mesmo que eles acreditassem, eles têm que falar que não, né? Eles têm que negar. Exato. Cadu está citando O Monstro da Lagoa Negra, foi um dos primeiros filmes do Exato. Monstros da Universal. É um dos filmes que o Léo cita sempre. Não. 54. O Monstro da Lagoa Negra. Porque o Monstro da Lagoa Negra, ele já vem de um período tardio dos estúdios da Universal. Isso. Os estúdios da Universal iniciaram em 1931, com o lançamento no mesmo ano do Drácula, com o Bela Lugosi, né, e o Frankenstein. E isso em 1931. Aí o Monstro da Lagoa Negra foi 20 anos depois, enfim. Ele está dizendo 54, Sim. Mas aí eu não sei se a data está correta. Está falando 54, o Monstro da Lagoa Negra. Não sei se essa é a data correta, mas deve ser anos 50. Essa é a data correta, só que não é um dos primeiros filmes de monstro não, é da verdade. Universal. Tinha o Drácula antes, o Frankenstein, o próprio Nosferatu, se você vê, anos 30 lá, a Múmia. O Monstro da Lagoa Negra
foi ainda assim uma inspiração pra gente, com certeza. Em primeiro lugar, pelo fato de usar bodysuit, né? Que é o que a gente acabou usando. Até o nome do filme foi que na verdade se tornou um clichê depois, porque depois se tornou dentro dos filmes de Grindhouse, teve bastante filme, o monstro do prédio não sei o que lá, o monstro legume do espaço. Exato, os invasores da não sei onde. E a gente usou, né, esse clichê mesmo para colocar o nosso filme. Eu adoro essa nomenclatura. O monstro da lagoa, o monstro do rio, tem no seu imaginário o que já vem há muito tempo, que é o monstro do Lago Ness. A história do monstro do Lago Ness lá na Escócia, que vem trazer essa história de um monstro habitando o fundo de algum mar, ou rio, ou lago, ou seja lá o que for, né? Já tem no imaginário, no inconsciente das pessoas, um monstro lá. Vamos falar aqui, vocês pretendem lançar 2 versões do filme, é isso mesmo? Uma pequena, uma maior? Para quê? Como vai ser? Como é que vai ser isso? Então, a gente tem uma versão de 15 minutos, que essa versão é para mostras curtas, mostras pequenas, né, que a gente vai ter, que a gente tem pouco tempo para exibir o filme. Então temos essa versão que eu diria encurtada, e uma versão estendida, né, de 60 minutos, que aí já são para mostras onde o monstro do Rio Paraibuna tem mais tempo de tela. Ótimo, muito bem. A gente tem que acabar se adaptando, né, aos moldes dos festivais e afins. Vocês podem contar algumas curiosidades das gravações? Algo que foi difícil de fazer, alguma coisa engraçada, dificuldade na locação, alguma coisa que... Gravação lá da usina em Marmelos. A gente teve que ir 2 vezes. Nossa! É um lugar bem isolado, né, que a gente foi gravar lá. Então é um lugar bem fácil de se perder. Na primeira vez que a gente foi lá, a gente ficou rodando... a gente ficou umas 3 horas rodando ali a roça, procurando um lugar onde a gente pudesse ter o equivalente ali, mas... acabou que não tinha como. A gente chegou a encontrar um lugar onde era um lugar mais reservado para usina, reserva de água, essas coisas. Aí a gente chegou a cogitar, a pensar, será que a gente pula aqui legalmente, a gente filma o negócio aqui do jeito que tá mesmo? Acabou que não deu. Mas isso aí acontece muitas vezes, porque... a gente muitas vezes idealiza, né, o cenário da locação, e muitas vezes acontece de chegar um fiscal, um cara da CEMIG, qualquer coisa assim, falar, olha, vocês não podem filmar aqui. Essas confusões, assim, elas são até relativamente comuns quando se trata de filmar em lugar público, né? Ou lugar que não é público, que a gente simplesmente viu e idealizou ali. Às vezes não tem problema nenhum. Várias coisas engraçadas acontecem, né, no decorrer da produção. Da arma, quando a gente teve o rifle, eu sem querer, eu quase atirei num dos rapazes que estavam ajudando a gente a confeccionar a fantasia de monstro. Que eu não sabia que tinha lá um negócio na câmera. E essas maluquices assim, tem vários, na verdade. Dá pra o extintor, trabalhar por muito tempo. A cena não vai do fazer como o diretor do Exorcista. O diretor do Exorcista dá um tiro lá no set para assustar a atriz de verdade lá no telefone. Vocês sabem disso, você já deve ter visto a versão do diretor lá, o making off, que ele deu um tiro na arma para poder a atriz assustar lá de verdade. Eu quase fiz igual o Corvo. Eu quase fiz igual o Corvo e tirei no cara ali mesmo, só que felizmente errei. Foi um acidente, não foi... Cada cena teve uma curiosidade, assim, desde do extintor
de pó químico que a gente essa foi jogou ótima na. também. Quer Essa também contar, foi Felipe? ótima. Não, tem aquela cena, né, que a capivara tá atacando o Guimarães, aí chega a jornalista e joga lá o negócio na cara do... A roupa da capivara, ela não é isolada, né? Então acabou que entrou tudo pra dentro da cara do cara, ele não conseguiu respirar, fez uma maior bagunça no corredor, o corredor inteiro ficou cheio de espuma lá do negócio, todo mundo, a gente teve que cortar ali, fechar o set rapidão, porque ninguém tava conseguindo respirar lá dentro. Enfim, tem muita história o Monstro do Rio Paraibuna, cada cena realmente foi uma epopeia. O Estaco tá pedindo pra contar do piquenique. O que aconteceu nesse piquenique aí? Não, foi esse dia que a gente ficou rodando lá na roça, procurando um lugar. A gente passou 3 horas procurando lá um lugar para filmar, a gente acabou que não conseguiu, então a gente fez um piquenique e foi embora. Basicamente o que a gente fez foi isso. Entendi. Isso lá em Chapéu d'Uva. Foi essa diária, né, que teve o piquenique, que a gente teve aqui em Chapéu d'Uvas. A gente estava previsto de começar a gravar 8 da manhã. 8 da manhã a gente estava começando a gravar. A gente só começa a gravar 4 horas da tarde, porque a gente teve que fazer uma viagem para Santos Dumont, e para dentro de Santos Dumont a gente ficou dando voltas ali na represa de Chapéu d'Uvas, e a gente andava tantos quilômetros de estrada de chão, mas era tanto tempo que parecia que ia chegar no final de um mapa de jogo, sabe? Que não tinha mais como passar. E aí a gente achou uma balsa. A gente estava chegando Marinha. em área militar lá, a gente já estava chegando numa área militar, lembra? Foi aí que a gente desistiu, quando a gente chegou no ponto que a gente era proibido de continuar. A gente achou uma balsa da Marinha abandonada também, no meio do mato. Aí tinha um certo rapaz... Aí nessa balsa da Marinha que a gente fez o piquenique. Com pão e sanduíche, suco. Se tratando disso também, eu tenho que pedir minhas desculpas pelas suas queimaduras de 3º grau lá naquele dia de produção. Eu tive insolação. Eu tive. Fiquei queimado e Me tive perdoe, insolação. me perdoe. Realmente aquilo é um risco da profissão. Porque, na verdade, assim, além do sol que estava batendo, tinha o próprio rebatedor, né? Que batia no rebatedor e batia no meu rosto. E queimava mais ainda. Assa a pessoa, né? Você ficar assando depois de um tempo ali no rebatedor junto com o calor ali é realmente complicado. Foi muito... Eu só queria fazer esse adendo aí, pedir essa desculpa formal ali, que não sei, não me lembro se no dia eu cheguei a fazer, mas me perdoe aí pelas queimaduras de 3º grau. Não, tudo bem. Tem umas perguntas aqui, vou fazer depois se tiver tempo, porque já passou de 1 hora. Então o Instagram pode nos cortar a qualquer minuto. Então, vou fazer o nosso segundo ato do nosso programa. São aquelas perguntas curtinhas, bate e volta, pensa e responde rapidinho. Depois, se der tempo, a gente volta aqui. Vamos lá. Um cineasta. Murnau. Difícil, não estava preparado para essa. É rapidinho, pode dar nem vai atenção e fala. Deixa eu ver, Kubrick. Um ator. Bela Lugosi. Acho que eu também vou com Bela Lugosi. Uma atriz. Maila Nurmi. Peraí, difícil, gente. Calma. Maila Nurmi, com certeza. Eu posso passar essa. Que eu não vou conseguir chegar numa resposta rápida. Pensar. Bebê de Rosemary ou O Iluminado? O Iluminado. Bebê de Rosemary. Duas respostas diferentes aí.
Um filme de ficção científica. Metrópolis. Blade Runner dos anos 70. Blade Runner. Um filme de terror. Hereditário. Esta noite encarnarei no teu cadáver. O Zé do Caixão. Uma história assustadora. Drácula. Drácula. O filme ou o livro, Bram Stoker? Qual o Drácula? O real, de verdade. De verdade. O verdadeiro Conde Vlad Drácula. Tepes, da Romênia, né? A figura histórica do Drácula, né? Sim. Pra mim, eu vou com Dumaki, do Stephen King. Ah, sim. Um clássico do cinema. Nossa, difícil. Peraí. Viagem à Lua. Eu vou com o Bom, o Mal e o Feio. De quem que é? Bom, Mal e Feio. Do Sérgio Morricone. Leone. Sérgio Leone, isso. Sérgio Leone. Viagem à Lua, o Léo já tinha falado aqui no início, do Méliès. Méliès? Jorge Méliès, não é isso? Fazer cinema no Brasil é? Conflitante. Resistência. Resistência. O que é arte? Arte é a expressão da alma do artista. Eu ia falar que é expressão humana, mas acho que a resposta do Léo vale também. E o que não é arte? É aquilo que o ser humano faz, mas que não vem de dentro, não tem sentimento, não tem a expressão dele no objeto que foi criado. Então, para mim, isso não é arte. Ou pelo menos não uma por expressão exemplo, legítima, né? Pode ser uma expressão fake, pode ser uma expressão falsa. Pode ser uma expressão alienada, né? Uma expressão que não pertence a ela. Uma expressão corporativa, uma expressão comercial, uma coisa do tipo. Entendo. Bom, acabou esse segundo ato. O terceiro, antes de voltar nas perguntas que ficaram para trás, é vocês darem o recado de vocês, falarem do filme, onde encontra o filme, o que tem do filme, na verdade, né? Fala do canal de vocês no YouTube, dê a mensagem que vocês quiserem aí. Quem vai começar? Eu acredito que o Léo pode responder essas questões mais sobre o filme do que eu, que sendo ele trabalhando com a pós-produção e tudo mais, ele deve ter mais propriedade para dizer. Quer deixar alguma mensagem para a galera? Eu tenho. Foi o que eu já falei, na verdade. O problema que você resolve ignorar hoje, ele vai te morder na bunda no futuro. E se tem alguma mensagem que eu queria passar com filme, com qualquer coisa assim, foi essa. Beleza. Então, a minha mensagem que eu quero deixar aqui, ela tem a ver com criação, né? Mas, na verdade, eu quero declarar aqui o meu amor pela Fadela, pelo Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. O Moço do Paraibuna estava sem vida, né? Assim, há uns meses atrás. Eu que estou aí na edição, né, do projeto, na pós-produção, eu senti ao longo de 2020 um bloqueio criativo, mas isso também devido a trabalho, devido a várias outras coisas, né? A pandemia mas em 2020, também, né? Esse bloqueio criativo, devido à pandemia, várias outras coisas
que paralisou o Monstro do Paraibuna durante alguns meses, hoje esse bloqueio na edição, né, na pós-produção, foi cortado pela raiz, porque a Fadeila, o meu amor, entrou em minha vida e eu trouxe de volta a magia do que é ser uma pessoa criativa, né? Assim, eu me sinto completo, né? Mas ela me complementa nesse sentido, né? A Fadeila me ajudou a recuperar a motivação em acreditar, em continuar lutando pelo filme. Então, eu gostaria de agradecer, né, na verdade, a Fadeila por ter sido essa pessoa tão inspiradora, né, que eu mostro uma cena do filme, a gente assiste juntos, e aí ela me dá assim, os feedbacks. Pessoa extremamente profissional, criativa, ela tem mãos de costureira que, assim, é uma pessoa incrível, muito companheira, e desde, assim, de meados de 2020, que está comigo, assim, em todos os meus melhores momentos. É o poder do amor. Da dada declaração. Bonito. Fala aí onde o pessoal encontra informações sobre o Monstro Paraibuna. Qual que é o canal? No YouTube tem canal, né? Ou não? Léo? Então, o Monstro do Paraibuna, você vai encontrar ele nesse mês de junho, tá? Nas plataformas de streaming no YouTube, né? No YouTube, no Facebook, do Instagram, do Monstro do Paraibuna. Você vai ter acesso ao conteúdo do trailer e 2 ceninhas que nós soltamos lá. A versão curta, né, já vai estar disponível eu tô ouvindo aqui, tá esquisito. Tá dando retorno. Não. Aqui tá de boa. Tranquilo. Então só eu que tô ouvindo a minha própria voz, mas não tem problema. Na primeira semana de julho, nós teremos a versão do Monstro do Paraibuna curta nos festivais de cinema, né? Já estarão disponíveis nesses festivais para eles utilizarem, né? São festivais locais, nacionais e internacionais. Então, guardem essa data. Primeira sexta-feira, a sexta-feira da primeira semana de julho. Quando é que cai? É dia 4? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Dia 2 de julho. Já vai ter a gente tem a versão curta disponível para os festivais de cinema. E em outubro, a versão longa em plataformas de streaming pagos, né? Tem o Loki, tem tem o filme do Mago. São plataformas que a pessoa vai fazer o acesso ao filme, né? Através da compra de ingresso, né? Ele vai lá, passa o cartão dele e aí tem acesso ao filme, como no Disney Plus, na Netflix, né? Nós estamos montando nossa própria plataforma para estar uma plataforma exclusiva para o Monstro do Paraibuna. Muito bem. Vou fazer umas perguntas aqui, acho que ainda tem tempo. Estou voltando nelas aqui para a gente poder encerrar. Aí vocês respondem assim, mais objetivamente possível, né?
Bom, o filme vai virar série? Acho que não, né? Você tem plano de virar série? Alguém Não. fez essa pergunta? Sim, Cadu. Cadu? Não, não. As cenas que foram divulgadas foi apenas para a finalidade do marketing mesmo do filme, né? Vocês tinham falado uma das funções assim que eu gosto muito de trabalhar no marketing do filme, né? Então por isso que eu tenho aparecido bastante em reportagens, em entrevistas, porque eu gosto de trabalhar o marketing e fazer com que o filme se torne rentável, né? Assim, para a gente arrecadar recursos para estar fazendo a continuação do projeto. Exato. A gente não tem intenção de fazer com que o filme vire série, mas temos a intenção de haver o Monstro do Rio Paraibuna 2, por exemplo. Legal. É uma intenção. Quem é que fez o monstro? Que ator fez o monstro? Várias pessoas fizeram o monstro, né? Sim. Tivemos vários monstros em vários dias diferentes. Você chegou a fazer, Léo, o monstro uma vez? O cara está perguntando aqui. Eu cheguei, o Felipe chegou a fazer, o nosso diretor de fotografia também chegou a fazer. Acho que quase todo mundo. Foi capivara em algum momento. Em algum momento acabou sendo que eram 4 figurinos, né? Então, mas assim, só para assim, já que já pergunto sobre se vai virar série, só aproveitar aqui a pergunta. Essa primeira versão que a gente está lançando é sobre a pré-pandemia mesmo da mutação lá da bactéria com a capivara e tudo mais. É a pré-pandemia do Monstro do Paraibuna. Aí a continuação vai ser a pandemia em si, né? É uma coisa que eu já tinha conversado com o Felipe. Exato. No primeiro roteiro lá atrás, que aí teria um momento do pré-pandemia, durante a pandemia e o pós-pandemia. Então, quem estiver aguardando pelo Monstro do Paraibuna 2, vocês podem contar com um filme em um mundo onde essa pandemia já está acontecendo, né? As pessoas, está todo mundo virando monstro, capivara mutante, né? Então, teremos capivaras maiores e melhores, mais rápidas e mais cruéis no futuro. Aí com mais recursos a gente vai conseguir trabalhar elas com CGI, aí não vai ser um bicho de pelúcia, né? Com cabeça de papelão. Vai ser assim uma capivara mais trabalhada assim na computação gráfica. Mas isso é um projeto futuro, né? Que eu já tinha falado nisso na primeira versão do roteiro com o Felipe, né? A gente já tinha pensado nisso, em um mundo no futuro, 20 anos depois, né? Como é que estaria o Rio? O Rio estaria limpo. Tem monstros, mas está limpo, né? Não tem poluição mais. E o que responde a outra pergunta do Cadu? Não, seria após pandemia é o Rio ficar limpo. Exato. Qual seria o próximo filme de terror que vocês vão fazer? Acho que seria isso, né? Exato. Monstro Paraibuna 2, essa é a continuação. E o Deonelli perguntou. Eu tô aberto a projetos paralelos, né? Não só o Monstro do Paraibuna, que para mim está bastante atrelado à ficção científica, mas tenho vontade de fazer filmes de espírito, né? De terror mesmo, psicológico, com espíritos, e filme envolvendo vampiros, né? São 2 temas assim que eu quero trabalhar ainda, que na verdade 3 temas que eu ainda quero trabalhar, que é de vida alienígena. Já trabalhei uma vez em um curta, mas seria interessante ter um longa sobre isso aqui no Brasil, em São Tomé das Letras.
essa questão dos espíritos, né? Aproveitar que a gente tem uma cultura genocida da civilização indígena, né? Aproveitar esses espíritos indígenas para fazer alguma pesquisa em cima disso. E também algo relacionado a um vampiro, né? Nada assim muito... Não temos roteiro disso ainda, mas a gente quer desenvolver essas ideias. Muito bem. O Del Negri perguntou, David Lynch ou Stanley Kubrick? David Lynch. Pô, eu sei que eu falei lá atrás Kubrick, mas acho que eu apesar do Kubrick ser muito mais... Oi? Eu tinha falado lá atrás que minha referência de cineasta é Kubrick, mas na verdade eu acho que eu prefiro o David Lynch, sim. Eu gosto da forma que o David Lynch trata a imagem, né? Eu gosto dos filmes mais maluquinhos dele, tipo Eraserhead, essas coisas. Muito bem. O Homem-Elefante dele. Bom, vários elogios. Cadu e Léo agradeceram, vocês arrasaram. Foi ótima a live. Parabéns para todo mundo. No aguardo os próximos trechos, ficção. Na sua cabeça. E mais aqui. Vamos lá. Oscar é o limite para o monstro paraibano. O Oscar? Pior monstro é o genocida. Vamos lá. Todo mundo adorou a live. O Monstro do Paraibuna não é filme de Oscar, né? A gente é um filme de Sundance. A realização do filme é um Oscar, né? É um prêmio. Isso é mesmo. Pô, seja muito isso. bem, então. Bom, foi um prazer fazer parte aí da... Já que tá quase 1h30 aqui, o Instagram não nos cortou. Então, pois é. Agradeço a presença mais uma vez de vocês aqui no canal. Tenho que avisar que a próxima live é dia 21 de junho desse mês. O Cadu vai entrevistar o ator, escritor, defensor público do Rio de Janeiro, Dr. Álvaro Sagulo, aqui no canal, uma segunda-feira, às 19 horas. E a minha próxima live é no dia... Vou pegar meu calendário aqui. Dia 26 de junho, com o escritor Paulo Moraes. Não é o Paulo Moraes que vocês conhecem, ator é outro, eles são homônimos, não é o mesmo. É o escritor Paulo Moraes, que está no terceiro romance, escreveu peças de teatro também, e vai contar um pouco do processo de criação deles para nós aqui no canal Arte Tudo também. No caso, para mim, dia 26, que é um sábado também, às 21 horas, tá? Então não percam os próximos episódios do canal Arte Tudo. Obrigado, Felipe, obrigado, Leonardo. A live muitíssimo obrigado, foi um prazer. Quem quiser acessar, depois, quem entrou no finalzinho também pode rever no Instagram, que vai estar tudo lá salvo para vocês, tá bom? Até a próxima. Show de bola. Valeu, meu querido. Valeu, obrigado.